Bom, vamos embora. Ele já tem um funcionamento aí, viu, Brigadeiro? Isso aqui, eu acho que foi a ABIN que agiu na hora que eu ia falar sobre o impeachment. Só pode. Mas vamos lá. Marcel, eu vou já me posicionar de pronto também, dizendo que hoje eu sou a favor do impeachment e depois a gente até discorre sobre isso. Mas a questão é a seguinte. Eu assisti um vídeo, eu fiquei sabendo desse rolo por conta de um vídeo que eu assisti do Mamãe Falei, do Arthur Duval. Dizendo ali que você era bolsonarista e que estava em cima do muro, porque numa entrevista sua na Jovem Pan, você disse que era contra o impeachment. Antes de formar minha opinião, eu sempre duvido de tudo, eu fui assistir sua entrevista. Tá? Então, as primeiras colocações que eu quero fazer. Primeiro, como que você pode ser visto como bolsonarista se aqui a gente está 1 hora aqui no nosso podcast e você já fez inúmeras críticas ao governo Bolsonaro, né? Coisa que um bolsonarista é impedido de fazer. Qualquer um que faça qualquer crítica já é. Inclusive, você foi vítima também da patrulha bolsonarista um tempo atrás, porque discordou. Então, como é que você vê essa pecha que estão querendo colar em você, essa imagem bolsonarista, visto que você faz várias críticas? E segundo, em relação... veja se é isso que você quer dizer. O entendimento que eu tive da sua entrevista, quando perguntaram se você pautaria o impeachment caso viesse eleito presidente da Câmara Federal, eu entendi que o que você disse é o seguinte, que mais importante do que a opinião pessoal sua ou de qualquer outro é que haja uma base legal para que o impeachment seja pautado. Então, você só pautaria se você entendesse que existia uma base legal para isso. Então, eu consegui ver ali uma clara separação entre o que é vontade e entre o que é o seu dever enquanto presidente da Câmara, de não se pautar somente pela vontade, sim, ter um embasamento para fazer isso. Explica para a gente aí o que você quis dizer de fato naquela entrevista da Jovem Pan e o que você achou das colocações do Arthur. Bom, primeiro, aliás, deixa eu aproveitar aqui e elogiar o Arthur, porque ele, você e o Nando são 3 youtubers, né? E eu assisto bastante. Eu acho todos muito ponderados e acho que foi muito importante, está sendo muito importante, né, essa virada de chave que foi acontecendo ao longo desses meses. A Binha tá derrubando a gente aí, hein, cara. Ué, o som tá... ouvindo. Eu tô ouvindo legal. Tá bom pra você o som? Muito bom. Pra mim tá... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ué, cara, o som do Marcel tá uma merda aqui pra mim. Pergunta pra galera aí do... Deixa eu ver aqui. Pergunta pra galera aí do chat aí se tá ok. Galera do chat tá ouvindo o Marcel bem, não? Dá um feedback aí. Mas eu tenho que falar pro pessoal dizer se tá ouvindo, né? E aí, pessoal, tá ouvindo bem? Aqui tá voz de robô. Você tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo. Fica na tua, Zulu. Então manda ver. Mas e agora? Mas o Zulu não vai me ouvir, fica ruim. Tá me ouvindo, Zulu? Mas como é que eu pergunto se tá me ouvindo e ele diz que não? Pois é. Não, é porque eu tô ouvindo parcelado, eu tô ouvindo picotado. Por exemplo, a tua imagem travou pra mim, ó. Oi? A tua imagem travou pra mim. Você tá deve ser a tua internet, então, negão, porque a galera tá rolando. Deixa rolar. Vambora. Se o público tá ouvindo, então vai. Desculpa, bora. Acho importante, todas as críticas estão surgindo e todas bem fundamentadas, e cada um tem a forma de fazer ela, e a paixão que utiliza, e a forma como se comunicar. Vocês 3, aliás, têm comunicações diferentes entre si também, mas as críticas são muito parecidas, e eu concordo com praticamente todas que vocês têm feito. São baseadas em fatos mesmo, cara. Vocês não estão aí para ficar enrolando o pessoal e perdendo credibilidade. Tem gente que, enfim, não precisa viver disso, de credibilidade, e fica criando narrativas para ganhar like na internet, etc. Eu acho um absurdo isso, acho realmente triste isso, e tem muita gente que continua assistindo. Então, assim, quando alguém quer saber sobre a situação política do Brasil, sobre um viés mais crítico, né, eu normalmente recomendo vocês 3. Agora, o Arthur, eu mesmo disse no comentário, né, por mais que eu admire ele e realmente apoiei ele, inclusive, na eleição, para
Prefeitura de São Paulo na última semana, o Novo ficou sem candidato, assim por diante, e ele é um cara, lá na época do PT foi tão sempre ferrenho nas manifestações e tal, admiração sincera mesmo por tudo que ele tem feito pelo Brasil. Acho que ali ele passou do ponto. Eu acho que não precisa ficar rotulando as pessoas, né? Inclusive disso, tem pessoas me rotulando de bolsonarista, isso é muito desonesto, né? Porque não tem a ver com aquilo que eu fiz ao longo desse período todo. E como eu disse, né? Eu já estou nessa de política há bastante tempo, nunca fiz arminha com a mão, nunca tive nenhum tipo de... Fui mais votado do estado do Rio Grande do Sul como deputado federal, quase 349.855 votos, para ser bem preciso. O Novo tinha candidato à presidência nas últimas eleições, ou seja, não votei em Bolsonaro no primeiro turno, apenas no segundo turno, não fiz campanha no primeiro turno e assim por diante, então não sou parte de onda de Bolsonaro, nem nada nesse sentido. Talvez seja parte de uma onda maior, isso aí reconhecer, que é das pessoas que querem um governo menos incompetente, menos corrupto e assim por diante. E eu tenho uma posição sobre impeachment, que é, se houver um crime de responsabilidade bem definido, e se, como presidente da Câmara, que eu sou candidato agora, né, entender que é preciso dar seguimento a esse processo, ele vai ser dado esse prosseguimento. Agora, sem crime de responsabilidade bem definido, eu disse na Jovem Pan, é tumulto na democracia. E acontece aquelas coisas da imprensa, que botou isso na manchete, o pessoal não vai além da manchete, não faz como o brigadeiro, que vai lá e vai assistir a entrevista inteira, né? A maioria não faz, a maioria nem abre para ler a matéria, né? Só vê a manchete e já vai para cima do Marcel, porque ele é contra o impeachment. Na verdade, nesse momento, eu entendo que a gente precisa levar adiante as investigações em curso. Poucas pessoas falam que o Novo foi talvez o partido que mais fez requerimentos de informação bem embasados. Fizemos sobre a empresa de vídeo do Renan, fizemos sobre questão no Ministério do Meio Ambiente, fizemos no Ministério da Saúde, fizemos agora sobre a questão da ABIN, tivemos resposta, fizemos mais um, porque ali eu acho que é o mais grave dos indícios que a gente tem que poderia ensejar um pedido de abertura de impeachment. Agora, a gente precisa fazer tudo da forma mais séria possível. E nós não podemos também tumultuar um país no momento em que, nós estamos primeiro a 10 dias de uma eleição para a presidência da Câmara, menos, a 8 dias, que a coisa mais importante no Brasil nesse momento é a eleição para a presidência da Câmara. E aí eu acho um absurdo ter gente passando pano para Baleia Rossi ou para Arthur Lira para eleger o menos pior no primeiro turno, esquecendo que tem uma candidatura que está muito bem posicionada para defender as reformas e para defender o combate à corrupção, que é a minha. Poderia ser de alguém outro. Aliás, nós tentamos encontrar outro candidato. Não houve essa possibilidade, acabamos nós nos colocando, porque nós não nos sentimos à vontade, digo nós, o Partido Novo, e mais alguns deputados que já estão nos apoiando e outros que vão vir, em votar em um ou em outro. Então, isso é importantíssimo. E depois disso, nós temos as reformas pela frente, administrativa, tributária, etc. Se a gente começar a discutir algo que não está bem embasado, algumas pessoas vão discordar. Está sim bem embasado. Tá bom, está bem embasado. Tem o crime tal e tal e tal. Então, traz aqui, vamos fazer protocolo direitinho, porque os outros 61 pedidos de impeachment já protocolados, de acordo com o próprio Rodrigo Maia, que é desafeto do Bolsonaro, não teriam um embasamento suficiente para dar seguimento. Isso é responsabilidade dele, que é presidente. Eu, assumido como presidente, posso reavaliar todos os 61 pedidos e ter uma visão diferente. Mas a gente precisa dar tempo ao tempo e analisar com cuidado cada um deles. A gente, às vezes, não se dá conta também de todo o trabalho que os deputados têm na Câmara dos Deputados, uma série de coisas que a gente evita acontecer no nosso dia a dia, seja nas comissões ou nos plenários, que nos, inclusive, fazem delegar para as assessorias técnicas esse importante trabalho de avaliar os pedidos de impeachment já protocolados enquanto a gente está cuidando dos outros assuntos. Então, nós entendemos, eu entendo, tem que ter prova robusta e não pode ser, brigadeiro, você acompanha bem a questão do Trump com os Estados Unidos. Ele sofreu um processo de impeachment lá. Não esse de agora, o anterior. Perdeu na Câmara, venceu no Senado. Eu estava nos Estados Unidos no final de janeiro do ano passado. Todos os analistas, eu estava no dia da votação do impeachment no Senado, ele venceu. Todos os analistas, mesmo os democratas, diziam, ele saiu mais forte e ele vai vencer as eleições porque ele aglutinou as pessoas que não estavam mais tão interessados nele e ele vai vencer as próximas eleições, porque ele perdeu por causa da incompetência durante o período da pandemia.
não por causa daquele processo de impeachment que ele acabou vencendo porque não era forte o suficiente para que ele pudesse ser realmente impeachado. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração pelas pessoas que estão defendendo. E não precisa e não pode ficar fazendo fla-flu num tema importante desse. Você tem sua opinião, você disse a favor, ótimo, vamos ouvir os embasamentos. Eu tenho uma opinião e a gente pode, a partir disso, continuar conversando sobre esse assunto. A gente só não precisa ficar se xingando.